Queridos, bom dia, graça e paz. Como vocês estão nessa manhã? Vamos então meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. Estaremos falando sobre o tema cristianismo e o título é O Perfil do Cristão. O perfil do cristão. Carta de Paulo aos Filipenses, estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 11. Quero agradecer ao pastor Antônio pela confiança, agradecer a liderança dessa igreja pelo apoio, pelo cuidado, a mim e a minha família. Todos encontraram? Assim diz: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devia ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar nessa manhã. Pai querido, estamos aqui mais uma vez reunidos como igreja para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. A Tua palavra que nos regenera. A Tua palavra, Senhor, que nos transforma em novas criaturas. Senhor, comunica a nós a Tua palavra, pois ela também é, Senhor, alimento. A Tua palavra, Senhor, é instrução. A Tua palavra, Senhor, é vida. A Tua palavra, Senhor, é luz. E ela resplandece nas trevas. Senhor, que a Tua graça esteja sobre nós essa noite. Pois a única preocupação minha aqui nessa manhã, Senhor, é a glória de Cristo Jesus. Que o único nome exaltado e adorado seja o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, essa carta foi escrita por Paulo, apóstolo de Cristo, endereçada a uma igreja que estava localizada na cidade de Filipos, na Macedônia. E essa carta foi escrita entre 61 e 63 depois de Cristo. Paulo escreve essa carta preso, no momento em que escreve, e ele endereça essa carta com a intenção de agradecer aos filipenses por uma oferta que ele havia recebido da igreja, e ele externa a sua gratidão, né? Ele, por meio de Epafrodito, envia essa carta a um irmão ali daquela igreja. E no capítulo 2, Paulo começa a trazer algumas exortações, algumas direções, alguns aspectos do que é ser um verdadeiro cristão. Por isso o título dessa mensagem é O Perfil do Cristão. E nós temos aqui como modelo, como padrão para nós, ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo. O modelo para o qual nós devemos seguir. A quem nós devemos espelhar, para quem nós devemos olhar, em quem nós devemos
direcionar nossos olhares para onde nós devemos caminhar, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós vemos aqui Paulo mostrando que Cristo Jesus, Ele é para nós, e também para a igreja de Filipos, o modelo pelo qual nós devemos, antes de tudo, seguir. E o primeiro padrão que Paulo deixa aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 5, é que Cristo Jesus, para que cumprisse o propósito de Deus, Ele passa por algo que é chamado na teologia de kenosis, que é o esvaziamento. Jesus teve que se esvaziar para cumprir o propósito de Deus. Jesus teve que despir-se da sua glória. Jesus teve que... A palavra que o latim usa para esvaziar aqui no texto é ex nanivit. E ex nanivit tem o sentido de extrair ou retirar o conteúdo de algo. Jesus teve que tirar a sua glória de si para que pudesse entrar na criação e cumprir o propósito de Deus, que era a nossa salvação, assumindo a nossa forma, assumindo, feito semelhante aos homens, e dele também podemos dizer: ele é osso do meu osso e carne da minha carne. Alguém que estava tão perto, alguém que está tão próximo de nós, é Deus descendo até a humanidade para revelar a sua glória. E a palavra diz: e o verbo se fez carne, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai. E Jesus Cristo, Ele, para nós, é um modelo de obediência. Diferente de Jonas, a escada de descida de Cristo, quando Ele desce a criação, quando Ele, acima de tudo, se faz servo, se torna ser humano, e depois de se tornar ser humano, se fez servo, a escada de descida de Cristo não é de desobediência, é de obediência. Isso me faz lembrar de um escritor cristão chamado C.S. Lewis, que ele disse: Deus tem poder para te levantar, ajoelhe-se. Deus tem poder para te levantar, irmão, ajoelhe-se. Deus tem poder para te levantar, irmã, ajoelhe-se. É na auto-humilhação que nós vamos conseguir ser cheios da glória de Deus. É quando nós nos esvaziamos de nós mesmos que vamos cumprir o propósito de Deus. Jesus se esvaziou de algo bom, a sua glória. Mas nós temos que nos esvaziar de tantas coisas ruins para cumprir o propósito de Deus. Temos que nos esvaziar do orgulho, da vanglória, da vaidade, cumprindo aqui essas direções que Paulo deixa. Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade. A palavra vaidade aqui é kenodoxia, ou seja, é uma glória vazia, é uma glória sem conteúdo. É diferente da glória de Cristo, que é o peso da glória. É uma glória que preenche todas as coisas. Quando eu entrei aqui nessa manhã, eu percebi o ambiente permeado pela glória de Deus. Eu percebi o ambiente permeado pela presença de Deus. E tem mais. E tem mais dessa glória para nós. Os profetas se preocupavam com a glória de Deus. Os profetas se preocupavam com a santidade de Deus. Jesus Cristo buscava a glória de Deus. Ele não buscou sua própria glória, embora ele tivesse glória na eternidade. Mas ele se esvazia daquela glória que era digna dele, era algo que era do direito dele, para cumprir o propósito do Pai, para obedecer, e no final ele ser cravado numa cruz. A cruz de Cristo nos ensina muito um caminho de humilhação, um caminho de auto-humilhação, não de auto-exaltação. Servir a Deus é auto-humilhação, é humilhar a si mesmo. É fazer como cantamos na canção: eu sei que nada sou.
Enquanto não nos esvaziarmos de nós mesmos, nunca veremos a glória de Deus. Enquanto, se quisermos verdadeiramente um avivamento, nós precisamos nos lembrar de uma palavra: mortificação. Sem mortificação não há avivamento. Se não morrermos para nós mesmos, se não morrermos para esse mundo, se não morrermos para os nossos achismos, nunca encontraremos o verdadeiro avivamento. Se você for ver a história dos avivamentos, todos eles foram permeados por santificação, por mortificação, por obediência, por autoesvaziamento. Esvaziar-se de si mesmo é reconhecer o que nós realmente somos. Somos nada. A nossa glória, o nosso brilho, a nossa juventude, a nossa beleza, é como a Bíblia diz, é como a relva que hoje existe e amanhã não existe mais. Os mais famosos entre nós podem ser lembrados por 2, 3, 4 ou 5 gerações, mas é só uma memória. Mas a glória de Deus não, queridos. Jesus, Ele nos dá o exemplo de buscar a glória de Deus. Isso me faz lembrar de uma canção que tem estado no meu coração há alguns dias. Essa canção, ela foi composta pelo Jason Lee Jones, e ela diz o seguinte: nos deixe ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Que isso seja, irmãos, algo verdadeiro em nós. Então quero entrar já nos pontos dessa mensagem. A primeira atitude de um cristão, de um perfil de um cristão, é que ele tem o mesmo modo de pensar de Jesus. Ter a mentalidade de Cristo é enxergar o mundo como Cristo enxerga, é enxergar a Deus como Cristo enxerga, é enxergar o próximo como Cristo enxerga. E se você quiser ver como Jesus vê as coisas, observe a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você vai ver a cosmovisão de Cristo na oração do Pai Nosso. Quando ele reconhece o Pai, Senhor soberano sobre todas as coisas, e que o nome do Pai é santo. Assim nós também devemos reconhecer que o Pai é santo, e que nós devemos ter reverência com o nome do Pai. E que não devemos tratar o Pai como qualquer pessoa, como uma pessoa qualquer. Reconhecendo quem nós somos, reconhecendo que nada devemos fazer por vanglória, reconhecendo que devemos ser humildes, reconhecendo que, como Paulo diz aqui, tendo o mesmo modo de pensar, no versículo 2, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. É o que Jesus fez. Na mentalidade de Cristo, a mesma maneira de pensar, foi a mesma maneira de agir. Enquanto Jesus esteve aqui, ele não se preocupou somente consigo mesmo. Se ele tivesse preocupado com sua glória, ele não teria descido a essa terra. Enquanto muitas vezes estamos só focados nos nossos problemas, focados nas adversidades, esquecemos do próximo. Devemos tirar do nosso meio qualquer sentimento de competição,
competição entre líderes, competição entre ministérios. Nós somos um corpo. Não devemos fazer as coisas tentando atrair para nós mesmos a atenção. Nós não somos os protagonistas dessa vida. Jesus é o protagonista. E a graça que nós temos é de servir a Ele. A oportunidade que Ele nos dá é de servi-lo. E Ele não é um Senhor mau. Ele é um Senhor bom. Ele já nos mostrou por isso. E qual Senhor que morreria, pela salvação dos seus servos? Qual Senhor de escravos estaria disposto a dar a sua vida para salvar os seus servos? Então Jesus para nós é um modelo, tendo o mesmo modo de pensar de Jesus. Por isso, cuidado com os seus pensamentos, cuidado com os pensamentos secretos de orgulho. Esses pensamentos são como serpentes sorrateiras na nossa mente, e nós temos que lutar contra eles. Meu querido, obrigado. Então, tendo o mesmo modo de pensar de Jesus, obrigado, nós vamos cumprir a obediência à palavra de Deus. A pergunta é: nós temos a mente de Cristo? É com Jesus que nós devemos realmente, é com Jesus que nós queremos realmente se parecer? É a Bíblia que nós deixamos realmente influenciar a nossa vida? Ou nós nos deixamos ser influenciados pelo mundo, pelas circunstâncias, pela cosmovisão moderna, de que o homem é o centro de todas as coisas? Será que nós deixamos nos levar pela maneira de pensar dos coaches, em que você deve procurar ser a melhor versão de si mesmo, em que você sempre deve procurar se colocar acima e não servir? Jesus nos dá o exemplo de servidão, e essa mentalidade de Cristo, ela nos mostra que tudo o que Ele fez, enquanto esteve em nosso meio, foi se fazer servo. O lugar mais alto que Jesus ocupou entre nós foi o lugar de servo. Então, agindo como Jesus, tendo o mesmo modo de pensar de Cristo, nós vamos obedecer aquilo que Deus tem para nós. O segundo ponto, versículo 6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devia ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, Ele se esvaziou. Nesse segundo ponto, nós devemos nos esvaziar, assumindo assim como Jesus a forma de servo, sabendo que nós não estamos no controle da nossa vida, sabendo que tudo aquilo que nós devemos fazer é servir a Deus e ao próximo. E esse caminho de serviço, de servidão, não é um caminho que muitas vezes vai nos levar ao reconhecimento das pessoas. Nós não devemos servir a Deus esperando que as pessoas reconheçam o que nós estamos fazendo. Nós devemos servir a Deus sabendo quem foi que nos chamou, sabendo que é a Ele que nós devemos servir e é para Ele que nós devemos dar a nossa vida. Caso contrário, a nossa canção que cantamos nas igrejas, que cantamos assim: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Será que realmente cantamos essa canção? Será que Jesus é realmente o dono da nossa vida? Será que realmente estamos gastando a nossa vida para Jesus? Ou estamos gastando a nossa vida correndo atrás de sonhos
que são vaidade. O que nós queremos? Então eu te convido nessa manhã para um caminho de autoesvaziamento. A Bíblia diz: aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Reconheça que você nada é, reconheça que você precisa dele. Não queira viver sem ele, não queira viver sem a presença dele, não queira viver um instante sem buscar pela glória dele. É a glória de Deus. A nossa geração, ela se preocupa com a glória dos homens. O homem tem sido colocado no centro de todas as coisas. A modernidade vê isso. Mas o homem não é nada. O que o homem é? O que nós somos? A nossa vida passa rápido demais. Toda tecnologia, toda ciência que nós acumulamos até aqui, nos trouxe até onde? A que ponto nós chegamos? Hoje nós conseguimos usar a tecnologia que temos para matar o próximo. Será que o homem realmente evoluiu? Que evolução é essa? A ciência não consegue resolver a maldade no coração humano. Os governantes, o mundo está em crise, tudo está em ruínas. A economia, o sistema financeiro mundial está em colapso. Guerras e rumores de guerras. E nós queremos viver nesse mundo como se esse mundo fosse a nossa casa. Estamos apegados a esse materialismo e olhamos para a vida como o materialismo define tudo. Então aquilo que os filósofos disseram, ser ou não ser, eis a questão, o materialismo diz ter ou não ter, eis a questão. Nós devemos ter a mentalidade de Cristo para que possamos nos esvaziar, para que Deus dobre o nosso coração, para que Deus dobre a nossa vontade, para que Deus trabalhe no nosso coração a ponto de nós queremos fazer o que Deus quer. Porque por nós mesmos não queremos fazer o que Deus quer. Ou você acha que você veio para esse culto nessa manhã porque você quis? Se Deus não tivesse colocado o desejo para você vir aqui, você não viria. Se Deus não tocar em nosso coração, se Ele não dá um impulso para que a gente vá caminhando em obediência a Ele, por nós mesmos nada podemos fazer. Então pense nessa manhã do que você tem que se esvaziar para que Deus possa te encher mais. E sabe, você está pedindo: Deus me enche, Deus me enche, Deus me enche, mas você não se esvazia. Mas você não reconhece que precisa mudar, mas você não obedece à liderança da igreja, mas você não honra sua esposa, mas você não honra seus filhos, mas você trata mal a sua esposa. A Bíblia diz que se nós, como maridos, não honrarmos as nossas esposas, até as nossas orações são impedidas. Isso é ser cristão. Efésios 5 fala que o marido deve amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. De que forma que Jesus amou a igreja? Ele morreu. Ele se entregou. Será que é isso mesmo? Isso é ser cristão. Que testemunho lindo vimos há pouco do Charlie Kirk, onde a própria esposa chega a dizer que Efésios 5, 25 era um dos lemas dele. Então, querido, ser cristão é isso. Às vezes achamos que a glória de Deus é só essas coisas, é só o culto. Não, a glória de Deus envolve toda a vida. Servir a Jesus, se esvaziar também é se esvaziar de si em casa. É dar exemplo de cristão aos filhos, à esposa, no trabalho. Isso é ser cristão. Então, esvaziar-se de si, assumir a forma de servo. Quem quer isso? Quem quer ser servo? Todo mundo quer ser senhor da sua vida. A gente fala: ó Senhor. Às vezes a gente fala sinceramente da boca para fora. A gente fala que Jesus é Senhor. Deixa Jesus fazer umas coisas na nossa vida.
qual vai ser o conteúdo das suas orações? Ah, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor tirou isso, Deus? Por que o Senhor não me responde? Eu estou clamando aqui, o Senhor não me responde, será? Será? Deixa Jesus realmente fazer algumas coisas, mexer em algumas estruturas. E nós vamos ver se realmente, de fato, estamos numa posição de servos. Porque muitas vezes as nossas orações, mais parece que Deus é nosso servo. Onde nós ordenamos, onde nós determinamos que Deus faça alguma coisa. E ai de Deus se Ele não fizer. Não é verdade? E ai de Deus se Ele não fizer. Aí nós começamos a faltar culto. A gente começa a ficar emburrado com Deus. Será que nós realmente somos servos? Cristo foi servo. E o servo, algo interessante de um servo, é que ele nunca faz sua própria vontade. Ele sempre faz a vontade do seu Senhor. De quem você é servo? No seu dia a dia, na maioria das vezes, você faz sua própria vontade ou a vontade de Deus? Então, tornar-se servo também é ter a mentalidade de Cristo. E terceiro ponto, para a gente finalizar, no versículo 3, no versículo ainda 7, parte B, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que a Bíblia está nos ensinando? O que é ser um cristão? É se tornar humano, porque nós queremos ser deuses. Jesus se fez humano. Seja humano. Ser humano é você ver o sofrimento do próximo. Você não é uma máquina. Seja humano. Se tornar humano é você entender que o seu próximo também é imagem e semelhança de Deus. E que você não deve se considerar superior ao seu próximo, pois todo aquele que se considera superior ao seu próximo, se considera superior a Deus. Não que eu estou falando que o próximo é Deus, não, mas todo orgulhoso, ele se considera melhor que o próximo. Aí ele entra em choque com Deus. Então, ser humano, reconhecer a humanidade, porque Jesus se fez humano para cumprir o propósito. Ele se tornou um de nós. Ele se tornou osso do nosso osso e carne da nossa carne. Agora nós também devemos ser humanos. Reconhecer a fragilidade da nossa humanidade. Reconhecer a fragilidade do nosso irmão. Nós devemos ser misericordiosos. Uma das coisas que às vezes na minha caminhada cristã eu tenho encontrado é a luta entre quando você pratica o que é certo, você pratica o que é correto, e o seu irmão falha, você não olha para o seu irmão com um olhar de misericórdia, mas com um olhar de juízo. Há esse grave problema no nosso coração, que achamos que somos deuses. Nós não somos deuses, nós somos humanos, e o tempo todo nós não queremos ser humanos. Às vezes nós queremos tanto a experiência com a glória de Deus também, mas nos esquecemos que somos humanos. Por isso você precisa se esvaziar, porque se Deus derramar da sua glória na sua vida, se você já se considera melhor que os outros, imagina Deus derramando a glória dele na sua vida, então. Você vai construir um altar para você mesmo. E você vai adorar a si mesmo, num narcisismo espiritual. Na sua própria mente, você contempla a si mesmo, as suas qualidades. Ser cristão é ter essa mentalidade humilde. Ser cristão é ser obediente, é um caminho de obediência, igreja. Ser cristão é ser obediente até a morte, morte de cruz.
Eu não posso deixar de pregar para você nessa manhã, falar sobre a obediência da cruz. Obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Uma vida de obediência é melhor do que muitos louvores. Uma vida de obediência é melhor do que qualquer coisa que você acha que pode oferecer para Deus. O que Deus requer de nós é obediência, e como é difícil obedecer sem o Espírito Santo. Então, obedecer a Deus também é ter a mentalidade de Cristo, pois o próprio Cristo disse: eu não vim a este mundo para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Faça a vontade de Deus para a sua vida. E qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Depois de Cristo, depois de termos a mentalidade de Cristo, depois que nós esvaziarmos de nós mesmos, depois que nós reconhecermos a nossa humanidade, aí sim, nós vamos entender o que significa, o que o Pai fez com Cristo. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós precisamos entender isso. Cumpra o propósito de Deus na sua vida com um autoesvaziamento, com a kenosis de Cristo. Esvazie de si mesmo nessa manhã. Esvazie para que Deus possa te encher. Esvazie dos seus achismos, esvazie dos seus conceitos, esvazie daquilo que você pensa que sabe. Aí, depois que você se humilhar, Deus vai te exaltar. Deus vai te levantar. Depois que você se ajoelhar, Deus vai te levantar. E você vai ser levantado, não para a sua glória, para a glória de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé nessa manhã, vamos orar. Senhor, eu sei que há mais da sua glória. Que buscar a tua glória seja a bússola da nossa vida. Que o autoesvaziamento, Senhor, venha a ser uma prática constante em nós. Para que o Senhor possa nos encher. Para que o Senhor possa nos moldar. Nós somos vasos em suas mãos. Às vezes nos quebramos. Mas se nos quebramos nas suas mãos, o Senhor tem poder de nos moldar novamente. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor se fez humano. Obrigado por ter descido até aqui. Obrigado por ter morrido naquela cruz. Obrigado pela salvação. Obrigado por nos amar. E que esse amor venha a ser o motor da nossa vida. Que cada atitude, que cada pensamento, que cada palavra, que cada momento, venhamos ser o reflexo de Cristo nesse mundo, anunciando a salvação do nosso Senhor. Senhor, restaura a tua igreja, cura o teu povo, Pai. Guarda, Pai, a mente dos teus filhos, pois tantos falsos ensinos têm se propagado, tantos falsos profetas têm se levantado, tantas coisas têm acontecido tentando confundir os teus filhos. Espírito Santo, mantenha a fé da tua igreja. Não deixa, Senhor, entrar num lugar de paralisia espiritual, mas que a tua igreja siga avante, caminhando em direção a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Amém.
e amém.